Bem, eu me chamo Lucas, o meu tema é cultura da mostarda, disciplina de Olericultura 1, docente Leonardo Durval e discente eu. Bem, a mostarda é uma cultura da família das brássicas, que é a mesma família da couve-flor, da rúcula. Algumas espécies são mais cultivadas, como, por exemplo, a mostarda preta, que é a Brassica nigra, a mostarda branca ou amarela, que é a Brassica alba, ou a mostarda marrom, que é a Brassica juncia. Essa é uma cultura cultivada há mais de 5 mil anos, é nativa das regiões temperadas da Europa, aonde ela é mais adaptada. Essa planta é usada como condimento pelos romanos. Eles misturavam mustum, que basicamente seria um suco de uva não fermentado, com a semente de mostarda moída, o que deu origem à mostarda. Há referências do cultivo e do consumo dessa planta em várias civilizações antigas, como, por exemplo, no caso dos sumérios, que ela que tem uma referência em livros de que era consumida até há mais de 3 mil anos atrás, antes de Cristo. Há referência também do consumo no Egito e também pelos chineses. Bem, algumas formas de consumo dessa cultura pode ser em pó, em pastas e molhos também. Ela é consumida em várias regiões do mundo, e aqui temos alguns exemplos do pó, do molho e da mostarda, nesses dois últimos aqui. Bem, característica da planta. É uma planta anual, ou seja, vai terminar o seu desenvolvimento em menos de um ano. O objetivo do cultivo pode ser tanto de óleo, de folhas ou de sementes. Dependendo da espécie, vai ter uma variação no tamanho da planta, como por exemplo, a mostarda preta pode chegar até 3 metros, a mostarda amarela pode chegar até 60 centímetros e a marrom vai chegar em torno de 1 a 2 metros. Bem, um ponto importante são as ervas daninhas. Como essa, como a família das brássicas é uma família com bastante espécies, muitas vezes deve-se tomar cuidado quando se faz rotação de cultura. Deve-se usar plantas que não sejam brássicas também para evitar a manutenção de doenças e insetos naquela área. A rotação de cultura é importante com espécies de famílias diferentes. Ah, existem estudos que contam que a mostarda preta tem propriedades bioinseticidas, então pode ser viés de pesquisa para algumas pessoas. Em relação à produção de mostarda, o Canadá é atualmente o maior produtor de sementes e produz cerca de 28% da produção mundial de sementes de mostarda é no Canadá. Já quem mais consome no mundo são os franceses, que vão comprar cerca de 70% da produção no Canadá. E a mostarda possui várias proteínas de alta qualidade, minerais, fibras, vitaminas e óleos essenciais. Alguns benefícios da cultura é evitar a obesidade, melhorar a imunidade das pessoas, pode estar atuando em algumas infecções na pele, e existem alguns casos em que mostram que também pode estar atuando contra a picada de escorpião. Bem, quando o óleo de mostarda é objetivo, é importante ressaltar que diferentes espécies de mostarda vão ter diferentes teores de óleo. Como, por exemplo, a mostarda marrom vai apresentar cerca de 36,32% de óleo. Já a amarela vai apresentar cerca de 31% no teor de óleo. Um resíduo da extração do óleo seria o bolo da mostarda, que vai compor 60% do resíduo é, na extração do óleo. Aqui eu vou dar um foco mais na Brassica juncia, que é um tipo de mostarda. É classificada como uma planta anual de caule ereto, com folhas longas e estreitas. Vai atingir de 1 a 1,5 m. As flores são pequenas, amarelas, com inflorescência terminal. Nomes comuns que é chamada essa cultura são mostarda, mostarda ardida e mostarda de folha. Em relação ao clima e solo, é uma cultura mais adaptada a regiões de clima mais ameno e possui uma ampla adaptação a vários tipos de solo. Como é uma cultura que é mais cultivada em canteiro, é importante fazer
aeração e gradagem. Os canteiros podem ter de 1 ao 1,20 m de largura e questão de altura pode ser de 10 a 15 centímetros. A adubação é feita após ser feito o encanteiramento. A calagem de adubação é feita com base na análise de solo. O pH ideal para essa cultura seria de 5,5 a 6 na faixa de pH. E como não há recomendação específica de adubação para a cultura da mostarda, o que se sugere é que seja feita metade da adubação recomendada para a alface. A adubação orgânica também é uma opção, principalmente em solos pobres em matéria orgânica. Em questão do plantio, o plantio é feito basicamente por semente, pode ser feita a semeadura em bandejas e depois fazer o transplantio. O espaçamento geralmente recomendado seria de 0,3 a 0,4 por 0,304. Como é uma cultura que é comum em algumas hortas, o espaçamento vai acabar mudando de acordo com quem produz essa cultura. É recomendado, em geral, quando tem uma quantidade muito grande de mostarda no canteiro apenas, que seja feito os desbates de algumas plantas para manter as mais vigorosas apenas. É uma cultura que pode ser plantada no ano todo, em regiões de clima mais ameno, e em regiões de clima muito quente, o ideal é que seja cultivado no período que o clima está mais ameno. Pratos culturais. São os básicos para a cultura, que é manter livre de plantas infestantes. Em alguns casos, é importante irrigar essa cultura e manter também o controle de insetos, como, por exemplo, vaquinha e gafanhoto, que podem estar consumindo as folhas da planta. Em relação ao pós-colheita, colheita e pós-colheita. A colheita é feita geralmente a partir de 50 a 75 dias após o transplantio, quando a folha vai ter mais ou menos de 20 a 25 centímetros de comprimento. É colhida com a folha ainda tenra. A colheita pode ser feita através da catação de algumas folhas da planta ou até mesmo podando toda a planta ali no pé dela. Quando essa planta ela é colocada em sacos plásticos e armazenada sob refrigeração, ela pode ser conservada em até 7 dias. A produtividade por hectare vai variar de 20 a 40 toneladas, dependendo do manejo que cada um aplicar e também a adubação. Bem, a folha tem um sabor mais ardido, que é característico, e pode ser usado tanto para consumo crua, em saladas, cozidas ou em sopas. A semente também pode ser usada como temperos ou até mesmo desidratadas. Além disso, essa planta pode ser usada também como uma planta ornamental. Aqui embaixo temos algumas fotos da mostarda, nessa figura aqui e nessa aqui. Dando continuidade aqui. Por enquanto é só. Caso tenha alguma dúvida, pode estar deixando no comentário aqui que eu vou responder o mais breve possível. E é isso aí. Obrigado pela atenção e até a próxima.